Queridos, a paz do Senhor Jesus, uma alegria poder estar com os irmãos que estão presentes aqui na casa do Senhor. Também uma alegria poder, através da live, poder alcançar aqueles que estão em casa e, através da internet, então, poder também participar do nosso estudo nesta manhã. E o nosso estudo traz a singularidade do lar cristão. E com temor, com tremor, como eu disse, estamos com a responsabilidade de trabalhar esse tema. E sou grato a Deus. Também sou grato à direção da igreja, pastor Gideon Júnior, que nos convidou para ministrarmos a palavra nesta manhã. E abra sua revista na página de número 75. E na página 75 nós temos, então, o tema da nossa lição, que já foi mencionado, singularidade do lar cristão, e somos sal e luz. E quero, ao mesmo tempo, fazer uma alusão, como já foi muito falado pelo pastor Gideon Júnior. Parabéns, pastor Hebe. Uma excelente arte gráfica para ilustrar o tema da nossa lição, que é um bulbo de uma lâmpada, ou uma lâmpada, né? Com a parte principal do saleiro, que é por onde o sal é tirado do saleiro. Isso é muito interessante. Eu gostei muito dessa ilustração e eu quero que os irmãos assimilem bem esta imagem, porque todas as vezes que nós pensarmos em sal, como sal da terra, como luz do mundo, eu espero que essa imagem nos ajude a lembrar o que já temos aprendido e a importância que nós temos para este mundo. E, queridos, realmente, o tema da nossa lição, ele nos traz a uma responsabilidade tanto individual como uma responsabilidade coletiva. É eu como líder da família, é minha esposa como a ajudadora na liderança da família e os filhos como aqueles que são liderados. Então, uma responsabilidade não só individual, como uma responsabilidade coletiva de juntos podermos trabalhar para que realmente a singularidade do nosso lar possa ser sal e luz para o mundo, mas também para aqueles que fazem parte do nosso convívio, aqueles que estão próximos de nós. E, queridos, o texto áureo da nossa lição se encontra em Mateus, capítulo 5, versículo 13 a 14. Eu creio que os irmãos que estão com a revista está na página 75, está lá o texto áureo e queremos ler com os irmãos. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Querido Deus e Pai, estamos em Tua presença e diante de Tua palavra, Senhor, nós queremos pedir que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, o nosso coração, nos dando entendimento e compreensão da Tua palavra e tudo aquilo, Senhor, dentro do tempo que nos é proposto nesta manhã, possamos trazer a nossa lembrança para compartilhar com os irmãos e assim podermos ser edificados, Senhor. Somos gratos a Ti e Te louvamos pelo Teu Espírito que nos ajuda, que nos orienta, que nos instrui e que nos faz lembrar daquilo que o Senhor tem nos ensinado. É no nome de Jesus que nós Te oramos, ó Pai, e Te agradecemos.
Amém. Queridos, singularidade do lar cristão. E quando se fala em singularidade, vem a primeira pergunta que, para muitos, eu creio que aguçou, a cabeça. O que é singularidade? Eu creio que muitas pessoas se perguntaram, o que é singularidade? Para muitos, já é normal. Para muitos é normal, mas muitos eu creio que ficaram com essa interrogação. O que é singularidade? Na página 76, abra a sua revista, página de número 76. No comentário da nossa revista, ele nos traz a explicação e queremos ler com os irmãos. Você já ouviu falar da singularidade? Singularidade é a qualidade do que é singular. Singular, por sua vez, é aquilo que é distinto, peculiar, único. Singular tem como antônimo a palavra banal, que significa vulgar ou trivial. Quando Cristo diz que somos o sal da terra e a luz do mundo, ele destacou uma singularidade, qualidade que somente pertence a nós, e ainda nos advertiu para não permitirmos que a mesma se transforme em banalidade, sal sem sabor, que só serve para ser pisado, e luz colocada debaixo de um alqueire que é dominada pelas trevas. Somos únicos, somos singulares. Ninguém mais pode dizer que é sal e luz, a não ser o cristão. Lutar para não perder o sabor e ficar atento para não iluminar no lugar errado é nossa missão. Para aqueles que ainda têm dúvidas sobre tais verdades, lembramos que quem as afirmou foi o próprio Cristo. Assim vamos ao entendimento daquilo que é proposto pelo Senhor, Vocês são sal e vocês são luz. Queridos, singularidade, quando Jesus nos pede singularidade na nossa vida, quando Jesus pede singularidade para a nossa família, quando Jesus pede singularidade para o casal, ele não estava pedindo nada além daquilo que ele, no seu cotidiano, no seu dia a dia, demonstrava em singularidade. Já vou mostrar, já vou trazer isso melhor. Quando Jesus se apresenta, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Quando ele diz, eu sou a porta, ele está dizendo, eu sou uma porta singular e que não existe outra porta que vocês possam entrar, sair e encontrar pastagem para o reino. Muitas portas existem, mas Jesus se mostrou como uma porta singular, a única que dá acesso ao reino dos céus. Mas Jesus também, na singularidade, ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Singularidade, ele é o único pão que realmente pode dar vida e vida em abundância. Ele é o único pão que pode dizer assim, fora desse pão aqui não existe vida eterna, fora deste pão não existe comunhão com Deus, não existe unidade com Deus. Isso é singularidade. Quando Jesus nos pede para sermos singular, ele não está nos pedindo algo que ele não pôde mostrar-se como um exemplo para a nossa vida. E coisa boa, eu gosto muito de dizer, eu gosto de ter Cristo Jesus, os irmãos com que a gente tem muito contato quando a gente conversa sobre vida cristã, eu digo, eu gosto muito do meu maior exemplo e modelo de vida cristã, que é o próprio Cristo.
E se ele disse que é possível, ele viveu singularidade, ele espera que nós também nos empenhamos, nos esforçamos para vivermos essa singularidade. Mas eu quero aqui, de antemão, esclarecer uma coisa, irmãos. Nós termos uma vida de singularidade como sal, nós termos uma vida de singularidade como luz, não significa que nós estamos perfeitos aqui neste mundo. Então, não confunda singularidade de sal, singularidade de luz, como algo de perfeição. O dia que alguém alcançar essa perfeição, eu faço minha as palavras de Paulo: você já está preparado para ir receber a coroa de justiça que o justo juiz tem para dar a todos aqueles que foram justos naquele dia. Então nós estamos num mundo que dentro da nossa singularidade nós podemos sim estar sujeito a falhas, nós podemos estar sujeito a erros. Então não deixe essa minhoca do perfeccionalismo atrapalhar a tua caminhada cristã. Perfeito neste mundo foi só Jesus. Por isso ele precisou morrer na cruz, por mim e por você, por causa das nossas imperfeições. Amém? Quando nós olhamos o texto que é mencionado sobre o sal, nós podemos imaginar quão importante é esse elemento, cloreto de sódio, né? O quanto ele é importante para a nossa vida, no nosso dia a dia. Eu estava há poucos dias atrás e ouvindo um naturalista, eu gosto muito de coisas naturais, e ouvindo um naturalista, ele disse: se as pessoas soubessem que um pouquinho de cloreto de sódio, aquele sal sem mistura, na água, evitaria, ele disse, a quantidade de doenças que é evitado se nós tomarmos 1 litro de água com cloreto de sódio todos os dias. Interessante. A gente pensa que o sal é só para conservar, que o sal é só para dar sabor no alimento. Não, irmãos, ele é importante para isso sim. Quando nós olhamos a nossa história na humanidade, nós vamos ver que o sal exerceu uma importância muito grande de conservação dos alimentos. E o sal era indispensável. Como é mencionado na nossa revista, ele era tão importante na conservação dos alimentos, mas o sal, por sua vez, também era usado como condimento, e chegou um momento na história que os legionários, os soldados romanos que serviam ao reino, quando eles iam receber a paga do seu trabalho prestado ao reino, eles recebiam esse pagamento com sal. O sal era tão importante que ele virou uma moeda de troca de trabalho com o que você pode receber pelo teu trabalho. Por isso, nós temos a expressão salário, que vem justamente do sal como uma moeda de paga para os soldados romanos. E quando Jesus, então, mostra que nós somos o sal da terra, ei, olha aí para mim, olha aqui rapidinho. Eu vou ser como sal. Deu para entender a importância que eu e você temos no reino de Deus? Deu para entender? O mundo espera algo da parte de Deus para eles. Agora, deixe-me dizer uma coisa. O mundo só vai poder ver os benefícios, as bênçãos, vai poder contemplar os grandes efeitos de Deus através da minha, através da tua vida, através da nossa vida como igreja do Senhor, como lares que precisam ser singular na sua vivência neste mundo tenebroso. Como lar singular, eu quero dizer que nós não estamos isentos. Como lar singular, sal, luz,
nós não estamos isentos da tentativa do inimigo de nossas almas vir trabalhar para querer tirar esse valor que você individualmente temos, que os nossos filhos individualmente têm e que a nossa família como um conjunto tem e nós como igreja, como uma grande família, temos de importância nesse mundo. Quando estava lendo a lição, refletindo, analisando, de repente eu me deparei com uma circunstância na mente, né? A minha mente é um pouco acelerada. E eu estava lá e, de repente, eu me lembro de um cenário que eu quero compartilhar com vocês, como muitas vezes o inimigo tenta armar cilada para querer nos fazer tirar esse foco da nossa importância como a singularidade nesse mundo. E eu disse que Jesus foi singular. Pegaram uma mulher em flagrante de adultério. Eu costumo dizer que foram tão covardes, elementos tão covardes, tão hipócritas, que pegaram só a mulher. Se ela foi pega em flagrante de adultério, o homem tinha que estar junto. Pastor Gideon Júnior, que é da área jurídica, estou falando besteira? Se ela foi pega em flagrante de adultério, o homem estava junto, senão não era flagrante. Deveria ser levado os dois à presença de Jesus, mas aqueles elementos, doutores da lei, os principais, os maiorais do povo judeu, o que eles fizeram? Levaram só a mulher até Jesus. E quando chegaram diante de Jesus, disseram: olha, esta mulher foi pega em flagrante de adultério, a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada até a morte. E tu o que dizes? Deixa eu dizer uma coisa. O silêncio de Jesus não é ausência de ação. O silêncio de Jesus, o silêncio de Deus, nem sempre é ausência de ação. Jesus ficou calado, baixou a cabeça e estava ali. E eles, ela foi pega em flagrante de adultério, tem que ser apedrejada. De repente Jesus diz: aquele dentre vós que se achasse em pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Voltou a escrever na terra. E de repente, de um por um, começaram a ir embora. Jesus levanta a cabeça, olha para aquela mulher e diz: mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, Senhor, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Ser sal, ser luz, é trazer sabor, é trazer mudança de vida para a vida de quem tem uma vida insípida e uma vida sem um norte, sem direção. Jesus disse: vai e não peques mais. Eu não te condeno, mas muda de atitude, muda de direção. Quando somos chamados para sermos sal e luz, nós somos chamados para sermos diferentes. Eu gosto de brincar e dizer, nós estamos num discipulado nas terças-feiras, a cada 15 dias, com os irmãos na casa da pastora Claudentina. E há poucos dias atrás, semana retrasada, na terça-feira, quando estávamos estudando sobre conhecer Jesus como a maior aventura para a vida do cristão, eu disse que nós somos chamados para ter aparência de extraterrestres, mas nós não somos extraterrestres como o mundo pensa. Porque nós somos chamados para sermos cidadão dos céus, como sal, como luz, vivendo em um mundo insípido, sem sabor, de trevas. Fomos chamados para isso, para causarmos uma diferença. E quando nós olhamos esses aspectos, acerca do que realmente é o sal e a importância para o sal, então vem a nossa pergunta para a nossa lição com relação ao nosso tema, né? Aí vem a lição.
somos sal? Somos luz? Nós já paramos para pensar sobre essa possibilidade? É interessante que quando é usado o texto para a nossa lição, é usado o texto de Mateus capítulo 5, e quando nós olhamos esse texto e Jesus diz, vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo, ele está dentro de uma contextualização, e que se for tirado do contexto, nós podemos dar N interpretações, mas elas não terão aquele cunho de mensagem mesmo que é transmitida quando nós olhamos o contexto no livro de Mateus. Nós precisamos, irmãos, lembrar, como já tem sido ensinado aqui na igreja, que o livro de Mateus, ele foi escrito com propósito, um propósito de mostrar Jesus como rei, foi escrito com o propósito de mostrar Jesus como aquele que veio trazer uma nova aliança, e como aquele que veio implantar uma nova aliança, ele trouxe aquilo que são as regras áureas dessa nova aliança, desse novo reino. Ele trouxe um novo mandamento. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, a gente percebe que Moisés, que foi chamado para ser o libertador do povo de Israel, a Bíblia nos mostra Moisés fazendo tudo o que estava ao seu alcance para poder realmente tirar o povo de Israel do Egito. E nós sabemos pela história que é nos passada no Pentateuco, quão difícil foi a batalha de Moisés para tirar o povo do cativeiro egípcio. Nós sabemos o quanto ele teve que lutar, se empenhar, sofrer para poder fazer com que esse povo saísse do cativeiro Egito e fosse para a terra prometida. No entanto, Moisés escreve os 5 livros do que formam o que nós chamamos o Pentateuco, ou os 5 livros do Antigo Testamento, os livros da lei, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio e Êxodo, o 2º livro, que narra a história do que aconteceu na saída. Então, quando nós olhamos a Bíblia, nós vemos que o Antigo Testamento, ele tinha suas regras, tinha suas leis. E Jesus Cristo vem, então, para trazer uma nova aliança, um novo testamento, e nesse novo testamento, ele vem com um propósito de tirar o homem, o mais vil pecador, de um sistema do mundo, um sistema apodrecido, um sistema de vida sem sabor. Queridos, vou abrir um leque aqui rapidinho. Se esse sistema do mundo desse tanto prazer como falam, eu quero trazer uma pergunta para reflexão, vou deixar para reflexão. Por que que ricos que têm tudo cometem suicídio? Mas Jesus veio trazer um novo reino. Ele estabelece esse novo reino através dos seus discípulos, e ele traz então as regras áureas para aquilo que nós chamamos como reino dos céus, que são os mandamentos que Cristo veio trazer. E quando nós olhamos o livro de Mateus, assim como Moisés escreveu 5 livros, que é o chamado, repito, Pentateuco, Jesus então traz 5 grandes discursos que estão peculiar ao seu reino e ao ensinamento deste reino. E dentre esses, Jesus em Mateus começa mostrando uma peculiaridade desse reino, a qualidade daqueles que fazem parte, integram a esse reino. Eu quero convidar os irmãos a abrir a vossa Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5.
Jesus então começa com as seguintes instruções. Bem-aventurado, Mateus capítulo 5, do versículo 3 em diante. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. E só faltou Mateus dizer, Jesus falando, como estão me perseguindo e como perseguirão vocês. Não estou acrescentando nada na Bíblia, estou dizendo que só faltou Mateus acrescentar, Jesus dizer, como estão me perseguindo, porque os discípulos estavam vendo isso, e como irão perseguir vocês. E Jesus foi claro quando ele disse, se ele como Senhor e Mestre, ele enfrentou tudo isso, ele disse para os discípulos, não vai ser diferente com vocês, não é diferente comigo, não é diferente com o irmão. Então a pergunta que vem, como o nosso lar pode ser sal, como pode ser luz nesse mundo? Os discípulos assim, página 76. Os discípulos assim, como todos os demais judeus, esperavam por um libertador que os tirassem do domínio romano, bem como rei poderoso que os governasse a partir de então. Porém, para sua surpresa e surpresa de todos, Jesus se manifesta trazendo a este povo a mensagem de um reino totalmente diferente, onde seus súditos deveriam viver em humildade, choro, mansidão, exercendo a misericórdia, mantendo o coração puro e pacífico, e como se não bastasse, deveriam se alegrar nas perseguições. Como o nosso lar pode ser sal, pode ser luz. Maridos, nós temos, por tradição, e parece que a nossa genética adâmica, ela é muito forte nessa área. Nós temos a tendência de querer, por olharmos muitas vezes o princípio estabelecido pela carta de Paulo aos Coríntios, acerca da ordem da hierarquia de princípio de autoridade dentro do lar. Deus, pai, marido, esposa, filhos. Muitas vezes queremos ter esse conceito de que eu sou o mandão da casa. Eu sou o mandão da casa. E deixe-me dizer uma coisa, irmãos. Se Cristo é Senhor da nossa cabeça, se Ele é cabeça do marido,
nós muitas vezes vamos ter que confrontar aquilo que nós queremos, aquilo que nós almejamos, estamos querendo decidir ou fazer, e muitas vezes fazemos precipitadamente. Temos que colocar isso de confronto com Cristo. O meu cabeça agiria dessa forma? Por outro lado, quando a Bíblia fala da mulher estar sob a liderança do marido, em nenhum momento, queridas, a Bíblia Sagrada mostra que a mulher tem que ter autoridade sobre o marido. Pelo contrário, ela foi colocada, o marido como cabeça, porque ele é o provedor do lar. Muitas coisas é o marido que tem que correr atrás e resolver, mas a esposa foi colocada como uma adjutora, como uma auxiliadora, alguém que está debaixo do mesmo senhorio. Mas, por outro lado, é preciso que nós entendamos, queridas irmãs, que quando a palavra de Deus diz que a mulher é submissa ao marido, ela precisa entender. Ela pode ganhar mais que o marido, ela pode ter mais conhecimento que o marido, mas ela precisa entender que, pela ordem divina, por princípio divino, o marido é o cabeça do lar. Ela não pode tomar decisões sozinhas e isoladas, porque decisões sozinhos, isolados, tanto por parte do marido, quanto por parte da esposa, pode trazer conflito para o lar. Por outro lado, quando nós olhamos a Bíblia mostra marido, mostra a esposa e depois vem os filhos. E aí a porca tosse o rabo, né? Principalmente aqueles, graças a Deus, já passei pela fase mais crítica dos adolescentes. 3 meninas adolescentes. Mas os adolescentes são, sabe tudo, os pais são quadrados, os pais aprenderam aquilo da antiguidade, o mundo é moderno, nós estamos em um mundo moderno, em um mundo que evoluiu. O pai é um careta, a mãe é careta, o pai não sabe nada, a mãe não sabe nada. Eu tenho domínio de tecnologia, eu tenho domínio do conhecimento, porque pai e mãe faz tudo para o filho estudar. Não é assim? A gente faz da tripa coração para ver os filhos numa boa escola, poder estudar bem. Se não podemos, por causa da condição financeira, colocar em uma boa escola, mas a gente corre atrás de bons materiais para estudar em casa. Porque nós queremos ver os nossos filhos crescer. Se tem alguém, ou se tem pessoas que têm interesse de ver os filhos bem melhor do que os pais, são os próprios pais. Ninguém mais tem esse interesse. Os pais querem ver os filhos ser melhor do que eles. E quando nós olhamos a Bíblia, esse princípio de autoridade, o meu jovem, minha jovem, adolescente, menino, menina, o teu pai pode não dominar tecnologia como você domina. O teu pai pode não saber nada da cibernética que você domina. Tua mãe também não. Mas deixa-me dizer uma coisa. Se o teu pai e tua mãe é cristão, deixa eu te dizer, eles têm uma convivência com Deus que a tecnologia não vai te proporcionar. Pastor, você é contra a internet? Não, não sou contra a internet, pelo contrário. Eu gosto de dizer que a internet é uma bênção de Deus para o mundo, quando ela é bem utilizada para o reino de Deus. Mas na internet nós temos tanto lixo, que é preciso a gente estar policiando. Pai, tu não é dominador. Mãe, tu não é dominadora. Mas você tem que policiar o teu filho no domínio de internet. O que teu filho está assistindo? O que tua filha está assistindo? O que está fazendo na internet? Grito de alerta aqui para quem tem adolescentes e crianças.
Hoje não é mais só jovens que estão sendo bombardeados na internet, não. Nós estamos vendo o índice de suicídio de crianças por causa de jogos da internet. Deixe eu dizer uma coisa, não feche os teus olhos para a tela do celular, do tablet e do computador do teu filho. Se o teu filho está lá, seja discreto, dá uma passada como quem não quer nada, está fazendo alguma coisa, dá uma olhada na tela do computador, dá uma olhada na tela do tablet, dá uma olhada discretamente na tela do celular do teu filho, da tua filha, para ver o que é que ele está fazendo, o que ele está assistindo. Ah, pastor, mas isso é invasão de privacidade. Teu lar. Vou falar uma coisa aqui que pega no meu pé, vai pegar no teu pé, e eu sei o peso que isso me traz diante de Deus. Mas eu vou falar algo aqui. Se você não põe limite naquilo que teu filho, que não tem responsabilidade nem com a vida dele, deixa eu te dizer, nós estamos com o nosso lar fadado a não subsistir ou a ruir, deixar de ser sal, deixar de ser luz. Pode individualmente ser sal, ser luz, mas como uma coletividade, o nosso lar corre um grande perigo se nós, como pai, mãe, baixarmos a guarda do cuidado com o nosso saleiro. Amém? Está dando para entender, irmãos? Então vamos avante a nossa lição. Quando nós olhamos para esses aspectos, a Bíblia nos mostra algo bem interessante, né? No texto que nós lemos, a Bíblia diz que nós precisamos viver em humildade. Dentro do nosso lar precisa haver a humildade. Queridos, tem muita gente que confunde humildade com relaxamento. Tem muita gente que confunde humildade com falta de recurso e que às vezes anda com uma roupa bem desgastada, com uma roupa que está rasgada ali, com costurado, com remendo. Isso não tem nada a ver com humildade. A humildade não é sinônimo de pobreza e de sujeira, de miséria. A humildade, ela é algo do nosso caráter. Está relacionada ao caráter humano, tanto na parte do homem quanto na parte da mulher, por parte dos filhos. O nosso lar precisa evidenciar humildade. E uma das melhores coisas que eu gosto de ver sobre exemplo de humildade, quando a palavra de Deus nos mostra Davi como rei, né? E de repente aparece alguém diante dele e tenta entrar. E Davi simplesmente ele mostra o seu cetro, que era comum. Então aquele soldado, humildemente, ele entra e comparece diante de Davi, e Davi então passa as suas instruções para aquele soldado. Eu não vou contar a história, porque vocês sabem que foi tentativa de dar vinho, tentativa de, vai lá curtir a tua mulher, e por último diz assim, escreve na cabeça dele, linha de frente. A história vocês conhecem tão bem quanto eu, mas o que é a humildade? É a submissão a alguém que está com um cargo superior. Tem muita gente que se diz, sou humilde, mas não sabe o que é submissão a alguém que está em um cargo de superioridade. No trabalho, em casa, os filhos não quererem obedecer pai e mãe, o que é isso? Rebeldia.
Rebeldia é antônimo de humildade, que a humildade leva à obediência. Amém, irmãos? Nós precisamos trabalhar essa virtude dentro do nosso lar, para que o nosso lar realmente seja sal e seja luz neste mundo. Mas, por outro lado, quando a Bíblia diz acerca da humildade, oh, Jesus amado, cara bonzão, né? É o cara bonzão. É a mulher que é a rainha da cocada. Queridos, cargo de autoridade dentro do lar, marido e esposa, não tem muita diferença da liderança, não. Existem responsabilidades diferentes, mas que os dois são líder. E se não houver um consenso entre marido e mulher, a liderança do lar, ela vai ruir. Vai ruir. E é preciso nós estarmos atentos para isso. Porque divergir de opinião não significa ser insubmisso. O marido ter que esticar a orelha igual aquele bichinho que é ilustração de um personagem aí que todo mundo sabe, aquele orelhudo, né? De vez em quando tem que esticar a orelha e poder dar atenção ao que a esposa está mostrando que poderia modificar, que poderia ser diferente. Nós precisamos ouvir o nosso cônjuge. E ouvir, irmãos, é uma das características da humildade dentro do lar, para o marido e para a esposa, para os filhos. Nós precisamos desenvolver estas virtudes dentro do nosso lar. Cristo, eu gosto de dizer, se Cristo ele é colocado no centro do nosso lar, se o nosso lar, eu gosto dessa expressão, ele é cristocêntrico, onde Cristo é o centro de tudo dentro do lar, muita coisa vai ser diferente do lar que domina o mundo, do lar que o mundo está dominando. Por outro lado, quando nós olhamos a palavra de Deus, vamos à continuação da nossa lição. Viver as bem-aventuranças é refletir o caráter do próprio Cristo, página 76, no último parágrafo. Viver as bem-aventuranças é refletir o caráter do próprio Cristo em nossa vida. É ser sal nesta terra, que se deteriora pelo assustador aumento da iniquidade, e é também ser luz para este mundo de trevas. Aí a grande pergunta que está na nossa revista: você já conversou com seu cônjuge e seus filhos sobre ser sal e luz? Eu me lembro que, certa ocasião, estávamos no devocional em casa, minhas filhas ainda eram pré-adolescentes, e no devocional em casa foi um dia que fazia poucos dias que tínhamos vindo do sul, então nós trouxemos algumas coisas que é coisa peculiar lá do sul em termos de alimentação matutina, né? E a chimia, irmã Vera, com outras coisas. E tinha ovos cozidos. E justamente o texto bíblico que uma das minhas filhas tinha, o devocional daquele dia, ela pega esse texto bíblico de Mateus. E, de repente, eu gostava de forçar minhas filhas a compartilhar o que elas entendiam do texto. Eu não só queria que elas lessem o texto, que elas falassem o texto bíblico de cor, o versículo de cor, mas que elas expressassem o que haviam entendido. E eu me lembro até hoje desse cenário, por causa desse texto, quando ela falou que nós somos o sal da terra e nós somos luz. E nós estávamos com o saleiro ali na mesa, né, porque tinha ovos cozidos, e de repente
eu perguntei para ela o que você entendeu, e aí ela mencionou que o sal traz sabor para o alimento, mesmo que seja colocado outros condimentos, mas se não tiver sal, a comida parece que não tem sabor. Aí eu peguei o ovo, quebrei o ovo cozido, tirei a gema, botei a clara no pires e parti e disse: minha filha, pega um pedaço dessa clara e come. Aí ela comeu. Disse: que sabor você sentiu? Pai, não tem gosto. Aí eu botei um pouco de sal, aí eu disse: a Bíblia nos ensina a fazermos isto aqui, ó. A importância do sal. Eu disse: come agora. Ela comeu, agora tem gosto. O que deu sabor? Foi a clara ou foi o sal? Eu disse: assim nós precisamos ser para esse mundo, para as pessoas que convivem conosco. O sal para dar sabor à vida dessas pessoas. E a pergunta, então, que nós fizemos foi: você tem confessado com seus filhos? Queridos, deixa eu dizer uma coisa. Se nós baixamos a guarda na instrução da palavra de Deus, da instrução do reino de Deus para a vida dos nossos filhos, se nós negligenciarmos o ensino da palavra de Deus aos nossos filhos, deixa eu dizer algo, o mundo está cheio do que não presta para inculcar na cabeça dos nossos filhos. Se nós não conversamos com a esposa sobre ser sal neste mundo, ser luz neste mundo, se a esposa não conversa com o marido acerca de ser sal e de ser luz, e eu vou abrir um parêntese. Esposa, homem é duro de serviço. Deixa eu dizer uma coisa. Não queira pegar um machado e abrir a cabeça do teu marido para botar a palavra de Deus na cabeça dele, que ele não vai aceitar. Mas converse com seu marido sobre ser sal, sobre ser luz, sem imposição. O grande dilema que nós temos hoje, por parte de homens que não conseguem ganhar a esposa que não consegue ganhar o marido, pais e mães que não conseguem ganhar os filhos, é porque nós queremos impor muitas coisas, quando na realidade nós precisaríamos era conversar. Sabe o que é interessante, queridos? Eu gosto de dizer que Jesus é o meu maior exemplo. Pastor Gideão, o irmão é um exímio leitor, pesquisador da Bíblia. Quando foi que o irmão encontrou algum texto bíblico que dá a ideia de Jesus impondo na cabeça de discípulos? Já viu alguma vez? Eu já tive o trabalho de dar uma lida com esse cuidado. Nunca encontrei. O maior exemplo de conversar sobre o reino vem do próprio Rei Jesus Cristo. E não impor um reino dentro da cabeça das pessoas. Pastor, pegar mais leve? Não. Não vou pegar mais leve, que isso aí já pegou muito a minha vida, e isso fez um benefício muito grande para a minha vida, e espero que faça para a sua. Faça de Jesus o seu maior exemplo, de alguém que compartilha o reino dos céus sem imposição. Amém? Então, na página 77.12 diz assim: o sal é um conservante natural. Vivemos em um mundo totalmente corrompido, onde a depravação moral, o falar obsceno, o sexo fora do casamento, o roubo, a mentira e muitos outros males se propagam rapidamente por meio dos programas de TV, internet e das redes sociais. Por isso se faz necessário que o crente exerça sua influência no mundo, tentando evitar a deteriorização da sociedade e positivamente brilhando como testemunho fiel de Cristo,
A presença do crente deve impedir que o mal avance no mundo, derrotando a podridão ao seu redor. E aqui eu quero trazer, antes de nós lermos aqui o que John Stott ele escreve, trazermos uma seguinte reflexão. É possível o nosso lar ser sal e luz diante de tanta imoralidade, diante de tanta promiscuidade, diante de tanta incoerência de caráter, de pudor que nós vivemos? Para nós homens, eu sei que não é todas as mulheres, tá? Eu sei que não é todas as mulheres que são atraídas pelos olhos, mas os homens são muito atraídos pelos olhos, e os nossos olhos de homem, eles são muito curiosos. E deixa eu dizer uma coisa, nós sabemos a ginástica que nós temos que fazer quando nós estamos no volante do carro e de repente passa aquela Barbie com um short bem curtinho, nós estamos aqui, mas a curiosidade do ser humano, os nossos olhos vão lá. E deixa eu dizer uma coisa, manter-se sal, manter-se luz, não é deixar que aquele cenário de urubu venha se alojar na nossa cabeça, fazer ninho, botar ovo e reproduzir. Deu para entender? Por outro lado, como eu disse, não é todas as mulheres que são atraídas pelos olhos, mas muitas hoje, eu não sei se tem alguma coisa de hormônio no que é transgênico aí na alimentação do povo, mas hoje nós estamos vendo muitas mulheres também sendo atraídas pelos olhos. Passa aquele elemento todo másculo, todo bombado, aquele cara machão de academia, que Jesus amado, meu pai, dizia algo que é bem interessante. Não vou falar aqui, mas era bem interessante. Cara todo bombado, todo malhado, e as mulheres, eita, que homem que toda mulher gostaria de ter. Deixa eu dizer uma coisa, trazer a pergunta, é possível nós mantermos o nosso lar longe? É possível manter o nosso lar sem essas influências? A influência do adultério, da promiscuidade, a influência da pornografia. Eu quero parabenizar a liderança dos homens. Ontem à noite nós tivemos um momento aqui na igreja para os homens, e eu vou falar algo aqui. Perdeu quem não veio. Eu já tinha assistido esse filme, A Forja, é um filme muito bom. É um filme que trabalha sobre discipulado e formação de discipulador. Muito bom o livro, ele estimula a evangelização, estimula o discipulado. E eu digo que existem muitos filmes que nós podemos trazer para dentro do nosso lar. Mas o mundo quer impor, através da mídia, a influência da mídia, tudo o que não presta. Eu até comentei ontem à noite com 2 irmãos aqui, existe um filme chamado, ele é um filme em inglês, eu já olhei para ver se tem a dublagem dele em português, não tem, que eu recomendo esse filme, um filme chamado O Golfinho Dourado. É um filme que ele se baseia em atos de fé e busca em oração do resultado de promessas de Deus. Quem puder conseguir na internet e assistir O Golfinho Dourado, eu digo, é um filme muito bom. Aqueles que assistiram ontem à noite, que já tiveram oportunidade de assistir o Quarto de Batalha, puderam ver quão importantes são filmes que nos edificam. É possível fazermos do nosso lar um sal, luz, sim, depende das nossas atitudes, depende das nossas escolhas. Se alguém não quer,
eu não sou obrigado a não querer. Entendeu, marido? Entendeu, esposa? Entendeu, filhos? Se o pai não quer, você não é obrigado a não querer. Se a esposa não quer, você não é obrigado a não querer. Se o marido não quer, você não é obrigado a não querer. Salvação é individualizada. Ser sal, ser luz é individual. Nós podemos ser como coletivo, mas principalmente começa com a vida individual. John Stott, um grande pregador, como colocado na revista, teólogo anglicano britânico conhecido como um dos grandes nomes mundiais evangélicos, ao se referir a esta passagem bíblica disse: os cristãos foram colocados por Deus numa sociedade secular para retardar esse processo de podridão. Eu e você somos sal, para não deixar esse mundo apodrecer. Deus pretende que penetremos no mundo. O sal cristão não tem nada de ficar aconchegado em elegantes e pequenas dispensas eclesiásticas. Nosso papel é o de sermos esfregados na comunidade secular, como sal é esfregado na carne para impedir que apodreça. John Stott, Contra a Cultura Cristã, a mensagem do Sermão do Monte, da ABU, a editora, Aliança Bíblica Universitária, para quem não sabe o que é ABU. A eficácia, o perigo da insipidez, a eficácia do sal está em sua qualidade de salgar. Eu quero ler isso aqui pelo que eu falei antes. Ou seja, para continuar a ser útil, o sal tem de conservar a sua salinidade. Caso ele perca essa propriedade, não terá mais valor algum. Será lançado fora e pisado pelos homens. O cloreto de sódio, um componente estável, não pode perder sua salinidade, mas pode perder o seu efeito se for diluído em alguma outra substância. Assim é a nossa vida cristã. Se nos conformarmos a este mundo, não seremos úteis para o reino de Deus, pois perderemos nossa capacidade de influenciá-lo. Somos bombardeados de noite, irmãos. Somos bombardeados dentro do nosso lar. Somos bombardeados no nosso convívio social. Somos bombardeados na rua, aonde vamos negociar, nos bancos, em qualquer lugar onde nós estivermos. Jovens, o campo mais complicado que os jovens enfrentam hoje são as faculdades. Eu fiquei, irmãos, eu vou falar algo aqui para vocês. Eu vibrei. Se eu fosse daquele irmão do reteté, eu tinha sapateado na sala de casa bastante tempo. Quando eu vi na Universidade de Brasília aqui, grupo de jovens, eu acredito que muitos irmãos aqui já viram esse vídeo. Grupo de jovens no campo de universidade. De repente, alguns ali começaram a cantar, louvar a Deus. Foi chegando mais um. De repente, o saleiro ficou tão cheio que não demorou muito. Pessoas estavam chorando, arrependidos dos seus pecados, entregando sua vida a Cristo. Nós somos chamados para influenciar este mundo de podridão, não para sermos influenciados por eles. Pastor, sexta-feira eu continuo o ponto 2, vós sois a luz do mundo. Pode ser? Amém, irmãos? Pode ser? Não quero me estender no horário. E também não vou
atropelar. Tem algumas coisas aqui que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Estamos entendendo qual o propósito de Deus nos chamar, nos tirar do charco de lodo, do lamaçal de pecado, nos atrair para o seio do seu amor, nos tirar de um reino de trevas, de um reino de podridão, nos transportar para o reino do seu Filho, para o reino do seu amor. Estão conseguindo entender? Amém? Amém, irmãos? Amém. Os irmãos estão conseguindo entender que nós somos tirados e atraídos para esse reino com um propósito? Nós não estamos neste mundo por acaso. Se Deus nos permite estar aqui como cristão, Deus tem propósito ainda na minha e na tua vida. E não importa se o barco da nossa vida, ele está lá no topo da onda, ou se ele está lá no vale da onda. Não importa onde o barco está. Importa que se Cristo estiver no nosso barco, nós somos sal, nós somos luz para este mundo. Vamos ficar de pés. Pai querido, como é grande a Tua palavra, Senhor, e quão profunda é a Tua palavra, e como ela, como uma espada, nos corta, nos esmiuça. Mas nós somos gratos porque o Senhor é quem abre a ferida, mas é o Senhor também quem cura. E nesta manhã, Senhor, aqueles que precisam ser curados, estende as tuas mãos com bálsamos de cura, Senhor. Aqueles que precisam de transformação, Senhor, transforma nossas vidas cada dia. Que esse processo de santificação, de ser luz e ser sal neste mundo, seja constante em nosso ser. Que possamos entender, Senhor, que nós precisamos lutar, nos empenhar para não perdermos a santidade, não perdermos, Senhor, esse cloreto de sódio na nossa vida que traz um sabor do céu para este mundo. Quero te glorificar, Senhor. Eu quero te exaltar por este momento junto com os irmãos, de podermos compartilhar a tua palavra. Abençoa-nos na continuidade deste dia. Em nome de Jesus, eu te rogo, eu te oro. Amém. Vou repetir uma frase aqui que eu gosto muito de falar. Cristianismo sem transformação não é cristianismo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.